Beleza. Então, bom dia de novo. Bom dia. Seguinte, na aula passada a gente viu para que a estatística servia, né? E a gente viu também alguns detalhes importantes com respeito a como é que a gente vai trabalhar essa questão dos dados. Tá? Então, primeiro a gente começa com uma coisa chamada estatística descritiva. Na estatística descritiva, qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é conhecer os dados, é ter aquele primeiro contato com eles e ver como é que a coisa funciona. Então a gente viu que eu posso trabalhar isso dentro do contexto das variáveis quantitativas. Tá? Dentro das variáveis quantitativas, a gente viu na aula passada como é que a gente faz isso com as quantitativas discretas e hoje a gente vai ver o que vai acontecer com as quantitativas contínuas. Tá, não tem tabela para as qualitativas? Tem. Não faz parte desse curso, mas tem. Tá? Quem precisar ou quem quiser, converse comigo e eu faço bibliografia para vocês. Tá? O que acontece é o seguinte, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo mais ou menos 1% do curso de estatística, que é o necessário para que vocês consigam trabalhar isso dentro do escopo da computação. E tem muita coisa que, obviamente, às vezes até cabe na computação pontualmente, mas não faz parte do curso. Ok? Bom, então, a aula de hoje a gente vai dedicar a fazer duas coisas. A primeira é ver como é que a gente vai trabalhar as tabelas de frequência por intervalo. E depois que conseguir trabalhar as tabelas de frequência por intervalo, a gente vai ver os gráficos correspondentes, tanto para tabela por frequência por valor, que a gente viu na aula passada, quanto a tabela de frequência por intervalo, que a gente vai ver hoje. Tá? E com isso a gente vai fechar essa parte inicial de tabelas e gráficos. O valor você diz é um ponto fixo, né? Oi? Um ponto fixo, né? No qual? Que tem um intervalo e tem um... Por valor. Por valor é ponto. Certo. Por intervalo. Tá? Bom, então o que acontece é o seguinte, quando eu tenho uma variável contínua, a principal questão que a gente tem ali é que essa variável contínua, ela não pode ser grafada apenas com números. Tá? Porque imagina que eu quisesse grafar isso com números, eu tenho lá, por exemplo, o peso de vocês. Né? Então eu tenho lá 45.5, 45.6, 45.8, 45.9. Pô, nossa tabela vai ficar gigante. Então não tem sentido eu pensar numa variável quantitativa contínua pegando valor por valor. Principalmente porque, será que todos os valores estão aproximados da mesma forma? Quando a gente está falando de peso, normalmente o que a gente fala? A gente fala um peso de forma bem arredondada. Mas imagina que eu estou falando outra coisa. Tempo de execução do sistema. Tempo de processamento da CPU de um sistema gigante. Eu quero otimizar esse sistema de o tempo de processamento dele. Então eu tenho ele funcionando, por exemplo, dentro de um cluster onde cada processador está dando para mim um tempo computacional. Não era para dar tudo igual? Não, não é. E se eu rodar isso aí 1000 vezes, nenhuma das 1000 vai dar igual. Tá? Bom, mas em algum caso pode até ser que dê igual. Por quê? Porque eu vou usar uma contagem de tempo curta. Então eu vou lá, eu pego minuto e segundo. Ok. Pode até ser que muita coisa dê igual. Quero minuto, segundo e décimo. Já não vai dar igual. Estão entendendo? Então tudo que eu vou fazer do ponto de vista de trabalhos onde a variável quantitativa contínua for necessária, é muito ruim eu trabalhar com ela com valores. Por quê? Porque não tem sentido, até pela forma de aproximação, eu trabalhar com valor. Diga. Quando a gente tem a quantitativa discreta e tiver um valor muito alto, a gente pode trabalhar com esse. Pode, eu vou falar isso no final. Tá? Então o lance é o seguinte, o que eu faço? Eu construo intervalos. Tá? Esses intervalos aqui me levam a uma certa perda de informação, porque eu estou pegando gente que não tem muito a ver e estou enfiando dentro do intervalo só. Ok, por outro lado, também eu não posso ser tão específico quanto eu gostaria, porque senão as tabelas vão ficar enormes. Imagina que eu faça 1000 simulações da carga do sistema operacional. O que vai acontecer? Vai ficar tudo bonitinho, redondinho lá, nos valorizinhos pertinho ali do outro. Né? Essa coisa aqui mesmo vocês viram na aula passada. 6 minutos para botar, tem dia que demora 10. Por quê? Não sei. Ligou do meu jeito que ligou no fim. Tá? Mas o que acontece? Uma série de sistemas estão lá dentro adormecidos, esperando para, numa determinada hora, aparecer. Então pode ser um antivírus que resolveu funcionar justamente na hora que botou. Pode ser um sistema que funciona a cada 10
putz, ele resolve aparecer e ir lá fazer alguma coisa. Então, todas as cargas que o sistema operacional está carregando naquele momento leva a uma heterogeneidade de valores. E é normal. Não tem nada de especial envolvido. Tá? Mas em alguns momentos esse negócio aí vai demorar 6 minutos para botar, mas tem hora que vai demorar 10. E tem hora que ele faz em 4. Tá? O que é que ele carregou naquele dia do 4? Não sei. O que ele carregou naquele dia que tinha 12? Não sei. Tá? Então a questão é, eu vou olhar isso do ponto de vista de intervalos, porque para mim é mais econômico em termos de espaço e em termos de visualização. A tabela, o objetivo da tabela é condensar a informação e mostrar essa informação de forma rápida. E do gráfico mais rápido ainda. Tá? Então por isso que essas duas formas são formas utilizadas para leigos. Mas o da tabela é mais preciso, né? A tabela dá mais informação. Tá? Mas quando você está falando para um leigo, às vezes a tabela é informação demais. Então, vocês, né, que em breve estarão formados e terão que fazer relatórios na vida, veja para quem você está fazendo relatório. Porque às vezes você está fazendo relatório com uma pessoa que conhece o que você faz. Mas em 99% das vezes, você está fazendo relatório com uma pessoa que não sabe absolutamente nada do que você faz. Mas ela quer o relatório. Para saber se você está trabalhando ou não. E aí, como é que você vai expressar as informações que você tem? Em tabela ou gráfico? E quando você nem souber quem vai ler isso? Ah, é melhor considerar que não sabe, né? Então, sugestão, vá pelo mais simples. Tá? Normalmente, entre tabela e gráfico, use gráfico. É o que jornal e revista faz. Ele não sabe quem vai ler aquela notícia. Então, o que normalmente aparece? Gráfico. Os gráficos mais bobinhos do mundo, né? Por quê? Porque boa parte da população, mesmo uma pessoa que não tenha quase que estudo nenhum, ela vai conseguir entender aquilo ali. Tá? Então, a ideia é, eu não sei para quem está indo a informação, vá pelo nível mais simples possível. Ok? Isso daí eu estou falando para vocês porque, na minha vida de profissional, né, porque eu nunca fui professor universitário a vida inteira, na minha vida profissional eu tenho que fazer um relatório por semana. Durante mais de ano. E eu não sabia quem ia. Então o que acontece? O mais simples possível. Depois de quase 8 meses dentro da empresa, que eu descobri que quem ia era o diretor financeiro do Banco Itaú. No dia que ele me chamou lá e falou, vem cá, me explica isso aqui. Pronto, aí descobri quem é que ia para o relatório. Tá? Então a questão é, como é que eu vou saber? Não sei. Você faz o relatório, entrega lá e acabou. Quando ele vai? Não sei. Pode ser que ele vá para o seu chefe imediato, pode ser que ele vá 2 níveis acima, 3 níveis acima, no meu caso ia 10 níveis acima. Tá? E aí? Ok? Então, não peguem, às vezes pelo excesso desse caso pode ser um problema. A pessoa que vai ler não vai entender. E vai complicar. Tá? Mas, pensando que você está escrevendo uma pessoa que entende minimamente a coisa, aí no caso, por exemplo, né, alguns de vocês devem estar fazendo iniciação científica, ou tem intenção de fazer mestrado, ok, aí a conversa é aqui embaixo. Tá? Seja detalhista, passe a informação mais precisa, coloque o máximo de informação que você pode, por quê? Porque isso vai ser avaliado por pessoas que entendem isso. Aí é outro nível de conversa. Tá? Então, se você chegar lá com um monte de gráficozinhos, os caras falam assim, meu amigo, você trabalhou tudo para mudar isso aqui para meus pais. Ainda vão chegar lá. Então, aí a tabela é mais interessante. Tá? Por quê? Porque ela te dá melhor informação. Eu vou dizer qual a grande diferença entre tabela e gráfico, porque as duas têm basicamente a mesma forma de construção, mas te dão informações ligeiramente diferentes. Então vamos entender isso aí. Nesse caso aqui, eu estou falando aqui do consumo de eletricidade dentro de uma determinada localidade. Tá? Beleza. Eu estou vendo o perfil disso. Então imagina que isso aqui, logicamente, não é de uma pessoa, mas é que seja aí uma comunidade ou seja um pequeno bairro da cidade. Onde eu estou olhando aí das 80 residências, o quanto cada uma consome. Então, por exemplo, se eu começar a perceber que tem consumo demais, você como gerente dessa empresa, fala, opa, tem carga demais ali, vai começar a dar problema. Vamos resolver isso antes dele aparecer. Por que motivo? É interessante para a empresa de energia que você fixe energia? Não é, não fatura. Se você não está consumindo, ela não ganha. Tá? Então, qual é a dessas empresas? Uma Energisa da vida não vai ficar esperando um transformador explodir, porque a carga dele está no topo.
O que ela faz? Opa, esse cara está chegando no topo com muita facilidade, troca o transformador. E lá vai lá em 2 horas troca o transformador. É melhor do que a hora que aquele bicho explodir e você não ter um transformador de estoque, ficar 5, 6 horas sem energia. Quanto a empresa perdeu? Porque você também perdeu. Mas quanto a empresa perdeu? Imagina num lugar desse, com 80 casas, 5 horas sem energia elétrica. Está entendendo? Então o que acontece? As empresas vivem disso e, portanto, elas teoricamente deveriam se antecipar os problemas e não esperar isso acontecer. Tá? Então a jogada aqui é: eu estou vendo que tem gente de baixo consumo, estou vendo que tem alguns de consumo muito alto. O que pode ser isso aqui? Isso aí pode ser um supermercado, isso aí pode ser uma venda, pode ser um frigorífico, sei lá, pode ser qualquer coisa. Tá? Mas tem um bocado aí, né? Tem um bocado. Shopping, por exemplo, consome muito mais do que isso, porque é luz o dia inteiro acesa. Então, obviamente, eles vão consumir muito mais do que uma residência que fica com a luz apagada praticamente o dia inteiro. Tá? Ok, então, nesse caso aqui, o que eu estou vendo? Olha, começa com baixa frequência, termina com baixa frequência. O que está acontecendo nesse miolo aqui? Ó? Frequências mais altas no meio. Vocês estão vendo que eu vou ter que olhar bem para a cara dessa tabela para enxergar isso. Quando eu bater o olho no gráfico, vocês vão ver que isso é imediato. Eu percebo claramente a forma dessa distribuição. Tá? Então, essa vai ser a grande diferença entre gráfico e tabela. O gráfico me dá informação. Eu estou vendo valor por valor. No gráfico eu tenho a tendência, mas às vezes eu tenho dificuldade pela escala de entender qual é o valor. Eu não vou ficar botando a regrinha lá para saber que o valor que está lá é 14. Eu estou vendo que ele está perto do 15. Está entendendo? Então, nesse caso, o que vai acontecer? A tabela me dá uma informação mais precisa. O gráfico me dá uma tendência mais clara. Tá? E eu preciso saber o que eu vou dar. Normalmente, pessoal, a gente não faz os dois. Ok? Não faz tabela e gráfico. A informação é a mesma. Então, se eu quero deixar mais clara a tendência, gráfico. Se eu quero deixar mais clara a informação, tabela. Tudo bem? Estou claro? Vai, vamos lá. Então, o que acontece? Como é que eu construo isso? Eu vou construir seguindo os mesmos passos que eu fiz na outra. Tá? Bom, o que muda? O que muda basicamente é o seguinte: quando eu for calcular o rol, eu vou fazer da mesma maneira, ordem crescente ou decrescente, mesma coisa que eu fiz antes. Só que aí vai mudar porque eu não tenho mais valores. Antes eu simplesmente pegava esses valores, colocava lá na minha ordem crescente na tabela e estava resolvido o problema. Só que agora eu vou construir um intervalo, não é uma frequência por intervalo? Aquele intervalo não sai na doida. Tem uma metodologia para ser feita, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, o que é? Bom, se eu vou distribuir um chocolate entre X pessoas, primeiro eu tenho que saber qual o tamanho do chocolate e quantas pessoas que eu vou ter que dar o chocolate, concorda? A mesma coisa aqui, tá? Então, primeiro, qual é o tamanho dessa brincadeira? Qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo dos dados que eu tenho, para eu saber qual é o tamanho do chocolate? E quantas vezes eu vou dividir? Eu também tenho que calcular. Tá? Então, o primeiro ponto que eu preciso fazer, para fazer o intervalo de classe, eu tenho que saber qual é o total de classe. E eu tenho que saber qual é o valor mínimo e o valor máximo do meu conjunto de dados. Então, eu começo com isso aí. Valor mínimo e valor máximo do conjunto de dados. Menor valor, maior valor. Tá? Ok, essa amplitude total é justamente a diferença, ou seja, o comprimento que existe entre o menor e o maior valor. Esse é o tamanho do meu chocolate. Tá, e como é que eu vou dividir o chocolate? Bom, primeiro eu posso pensar no ponto médio de cada classe. Isso aqui vai ser interessante, pessoal. Mais à frente a gente vai voltar a essa informação, tá? Que é o ponto médio de cada classe. Por quê? Para isso eu vou utilizar determinadas informações para calcular média e variância mais na frente. Tá? Nesse momento essa informação vai ficar meio guardadinha aí. Então, o que é o valor médio de cada classe? Para cada uma delas é o limite inferior e o limite superior. Tá? Dividido por 2, ou seja, é a média do próprio intervalo. Beleza. Então, para calcular o tamanho da classe, eu tenho várias formas. Tá? A forma mais comum e que vocês podem calcular com qualquer calculadora é essa daí. Tá? Ou seja, a raiz de n. Quantas observações eu tenho? Tenho 20, raiz de 20. Tenho 15, raiz de 15. Tenho 50, raiz de 50. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui vai me dar um número
que deve ser inteiro. Não tem uma classe meia. Tem uma classe ou duas classes. Como é que eu faço? Padrão de arredondamento. Passou de 5 para cima, para baixo de 5. Só corta. Ok? Então deu 2,6. Quantas classes eu vou ter? 3. Deu 2,4. Quantas classes vão ser? 2. Tá? Padrão normal de arredondamento que você já conhece. Então, para definir o tamanho de cada classe, aí eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o tamanho do chocolate e vou dividir pelo número de pessoas que vão receber o chocolate, para saber qual é o tamanho de cada pedacinho de chocolate que cada um vai receber. Todo mundo vai receber o mesmo tamanho. Tá? Beleza. O que eu vou fazer a partir daí? A partir daí eu vou construir a classe. Construindo a classe eu posso calcular a frequência. Que é o quê? Quantos elementos estão dentro daquela classe, daquele intervalinho. Tá? Antes o que eu fazia no por valor? Eu simplesmente via quantos valores se repetiam, não é isso? Tá, agora não tem mais valor para repetir, agora tem intervalo. Então quantos elementos estão dentro daquele intervalo? A minha frequência vai ser isso. Tá? Professor, o que é esse aqui aí? É o amplitude total. Estava na transparência passada aqui. Tá? Ou seja, é o valor é a diferença entre o maior valor e o menor valor para eu saber o tamanho do chocolate. Amplitude total. Beleza. Tranquilo até aí, pessoal? Dúvidas? Não? Tá. Então, vamos partir, por exemplo, para entender a construção disso na prática, tá? Eu tenho um conjunto de dados. Os conjuntos de dados aí são notas que foram dadas lá em 2015. Tudo fictício, tá? Não tem nada a ver essas notas com nada. Ok, então o que a gente vai fazer? Primeira coisa é ordenar. Ordena em forma crescente ou decrescente? Do jeito que você quiser. Tá, então ordena. A ordenação dá isso daí. Ou seja, agora está todo mundo diferentinho aí. Por que essa fase é importante, pessoal? Parece besteira, mas essa fase é super importante para você não perder ninguém. Você não pode perder informação no meio do caminho. Tá? Então, se eu tiver meia dúzia, posso fazer de cabeça? Pode. Só não esqueça ninguém. Eu tenho lá 40 informações. Você concorda que vai ser muito mais fácil perder alguém pelo meio do caminho. Tá? Então, o ideal é faça a ordenação. Ok? Depois, agora eu vou calcular a brincadeira. Então, primeiro eu tenho que saber a amplitude total. Quem que é a amplitude total? 9,4 menos 0. Que dá o mesmo 9,4. Número de classes. Raiz de N. Quantos caras tem aí? 43 alunos. Então, a raiz de 43. Depois eu vou pegar a amplitude total, que é 9,4, dividido pelo K, que é o valor arredondado de raiz de 43. Tá? Tá, joia? Então tá aí. Então, primeiro, a amplitude total de 9,4. Raiz de N dá 6,56. Aqui, ó, 5. Redonda para cima, são 7. Tá? Não vou usar o 6,56 aqui embaixo, tá, pessoal? Eu vou usar o valor arredondado. Lembra que K é uma variável inteira. É uma quantitativa discreta. Não vou poder usar uma fração. Então eu vou usar o 7. Bota 7 aqui embaixo. 9,4 por 7 dá 1,34. Fechou. Esse é o tamanho de cada intervalo que você vai construir. Uma dúvida, se ficar 6,5, arredonda para cima ou para baixo? 6,5 é para cima. Para cima. É 5 ou mais do que 5 para cima. Tá? Menos que 5 para baixo. Ok? Bom, então, isso significa que eu vou pegar o valor menor para construir o primeiro intervalo, que vai ser 0, até 1,34. O segundo começa em 1,34, vai até 2 vezes 1,34. Ok? Professor, Diga. na prova você vai dar para a gente os valores ordenados ou a gente vai ter que ordenar? Isso aí. Pode ser do mesmo. No caso de não estar ordenados, você sugere que a maneira mais eficiente seria mesmo um olhômetro, mesmo olhar e conseguir o valor maior ou menor? Não, porque se você passar de 20 valores, a chance de você perder alguém é muito alta. Tá? Para baixo de 10 valores, você pode fazer de cabeça e normalmente ninguém erra. Mas passou de 10 já começa a complicar. E chegou em 20, praticamente todo mundo esquece. Quando chega lá, vai falar, pô, só tinha 19, onde foi que eu perdi? Então a forma mais eficiente é ordenar. Pensando em perder ninguém, não tem que voltar para trás. Vai ordenando e riscando. Uma alternativa. Tá? Bom, então o que acontece? Agora eu vou construir os intervalos. Percebam que eu não construí a tabela. Eu estou montando a tabela. Tá? Então
Então, nessa forma de montagem da tabela, vocês estão vendo aí, não tem título, não tem fonte, não tem os riscos em cima e embaixo, não tem divisão, não tem nada. Eu estou montando só. Então, tá aqui, a primeira classe vai de 0 até 1,34, a segunda 1,34 até 2,68, que é o dobro de 1,34. É sempre o dobro? Não, não é, porque aqui começou do 0. Tá, aí vocês estão vendo que tem um T deitado ali, né? Entre o 0 e o 1,34 tem esse T deitado. O que ele significa? Pessoal, é o seguinte. No caso da tabela, eu tenho sempre que incluir o elemento à esquerda. Por quê? Porque o elemento à esquerda existe. Vamos voltar lá para vocês lembrarem dele. Está vendo que existe esse monte de zeros aqui? Se o zero tiver excluído à esquerda, é como se ele não existisse, concorda? Então eu preciso incluir o cara que está à esquerda. Tá? E eu não vou incluir o cara que está à direita. Então se tiver algum 1,34, ele não está na primeira, ele vai estar na segunda. Onde na segunda ele vai ser incluído. Beleza? Então, até aqui, ok. Então, até 1,33, joia. 1,33, 9, joia. 1,34 aqui. Tá? E assim vai. Eu vou somando 1,34 para cada um e vamos embora. Chega no fim, opa, não é mais um T, é um H. Pelo mesmo motivo do zero, aqui embaixo eu tenho que incluir, senão eu vou excluir o 9,4. Eu não posso excluir ninguém. Tá? Então na última, e só na última, inclui os dois. Tanto da esquerda quanto da direita. Tudo bem, pessoal? Dúvida? Sossegado? Estou fazendo bem o passo a passo. Como é que você vai construir a tabela? Tá? Joia. Agora o que eu vou fazer? Volto lá para trás e vou contar. Quantos valores tem entre 0 e 1,34? Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui já faço 1. E eu vou fazer isso para todos os intervalos. Tá? Beleza. E aí eu vou montando. Então tá lá. A primeira tem 7. Na segunda tem 8. E aí vai. O que acontece se eu fizer tudo direitinho? Eu estou fazendo de forma linear. Não tenho que voltar para trás. Eu vou embora. Porque agora que eu estou ordenado, é muito fácil de eu não perder ninguém. Né? E quando eu falar, ponto, esse aqui está fora. Aqui, tanto, bota lá. E vamos embora. Bem tranquilo. Ainda não está construída a tabela. Tá? Eu simplesmente fiz a primeira montagem. Tá? Beleza? Então com isso, pessoal, você pode fazer um rascunho, se for o caso. Montei no rascunho. Tá? Agora eu vou fazer a tabela do jeito que de fato ela é. Tá? Com título, bonitinha, com fonte, colocar as frequências lá, tudo bonitinho. Ok? Então eu posso rascunhar desse jeito. Tá? É a forma assim, mais eficiente de fazer, por quê? Porque é certeza que você não precisa voltar para trás. Beleza? Dúvidas? Beleza? Tá. Então, agora eu vou montar a tabela propriamente dita. Com título, com fonte, com as divisões, tudo bonitinho. Então agora ela tem a cara que eu gostaria que ela tivesse. Tá? Então tá lá. O título da distribuição das notas fictícias. Então a primeira coisa que aparece ali, lembra, é sempre a variável. Tá? Primeira coisa, é a variável de estudo, notas. Depois, onde isso aconteceu e quando isso aconteceu. Tá? Onde aconteceu? Nas turmas de modelo provisional de computação. Quando? 2015. Perfeito. Fonte, fictícia. Não tinha o total, agora eu coloco o total. Somei, bateu, joia. Se somou, não bateu, zebra. Volta para trás. Tá? Mas se você fez ordenadozinho bonitinho, a chance de você chegar aqui nesse ponto e estar errado é muito pequena. Tá? Tranquilo daí? Deu para entender bem como é que é o esquema? A montagem da tabela, a montagem dos intervalos. Segue essa receitinha de bolo e está tudo ok, tá? Tanto no caso por valor quanto no caso por intervalo. É receita de bolo mesmo, não tem que mexer na receita, é só seguir. Tá? Ok, então o que acontece é o seguinte: essa frequência aqui, vou botar essa frequência aqui permite pra gente um monte de conclusões, lembra que a gente falou na aula passada? No mínimo, uma conclusão por linha. E se eu quiser agregar por linhas, né? Usar 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, as linhas de baixo e as de cima, aí eu tenho mais um monte de outras conclusões possíveis. Só que para tirar algumas conclusões, eventualmente eu tenho que fazer conta. Então, essa tabela aqui, pessoal, chama-se tabela de frequência simples.
onde ela só tem uma frequência. Tá? Ou seja, qualquer tabela que você vê com essa cara aqui é uma tabela de frequência simples, seja ela por valor ou por intervalo. É frequência simples. Tá, mas eu posso colocar mais frequências? Pode. É justamente o que a gente vai ver agora. Colocando mais frequências, a gente vai chegar numa tabela chamada tabela de frequência completa. Significa o quê? Eu vou ter várias frequências e o número de interpretações aumenta exponencialmente. E aí eu vou poder tirar muito mais conclusões do que só com essa daí. Ou seja, já que eu sei já dá para tirar muita conclusão, com mais conclusão ainda. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o suco desses dados. Eu quero tirar aí até a última informação que me interessa dentro do que eu estou estudando. É esse o objetivo da estatística. Tá? Tirar suco dos dados. Se eu conseguir tirar suco dos dados, eu consigo fazer algo de útil com eles. Senão ele é um monte de dados que não serve para nada. Beleza, então vamos lá. A frequência que a gente tem, que eu mostrei para vocês, a primeira frequência é a frequência que é simplesmente a contagem dos elementos que estão dentro da divisão. Mas eu tenho uma outra que é interessante, que é a frequência relativa percentual. Que é basicamente o quê? Dividir a frequência relativa pelo total e multiplicar por 100. Isso vai dar para mim o quê? Vai dar para mim a informação, a contribuição relativa de cada intervalo. O quanto cada intervalo contribui no total. Ah tá, mas para que serve isso? Justamente para você saber a contribuição. Tá? Ou seja, se eu quiser olhar em termos de notas lá, e eu quero saber assim, ó, qual o percentual de alunos que tirou acima de 607? Qual o percentual de alunos que tirou menos de 5? Se eu olhar a tabela da forma como ela está, eu tenho que fazer conta, né? Tem que pegar o número, ficar contando. Não, depois ela deu o percentual, já dá isso para você. Tranquilo. Tá? Então eu faço essa primeira continha, esse daí resolve parte do meu problema. O que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui. E eu vou colocar todas as frequências na ordem para lá. Tá? Então a tabela vai ficar uma tabela mais compridinha. Depois, eu tenho uma outra frequência chamada de frequência acumulada. Ou seja, eu quero saber até aquela linha quantas contribuições eu tive. Então, obviamente, se eu olhar aquela tabela de novo, a frequência acumulada vai ser o quê? A primeira linha é 7, a segunda linha é 7 mais 8, a terceira é 7 mais 8 mais 8. A quarta, 7 mais 8 mais 8 mais 6, que é justamente isso aqui. Tá? Essa frequência acumulada, pessoal, ela é ultra útil, porque é ela que vai me ajudar um bocado futuramente. E vocês vão ver que das tabelas sai o conceito de probabilidade. Dessas tabelinhas aqui. Tá? Ou seja, daqui que vai sair os conceitos que vão se estender na estatística até chegar naquelas formas inferenciais que eu falei para vocês. Ah, joia. Então a única coisa que eu tenho que tomar cuidado é a frequência acumulada é a soma até aquela linha. Não é a soma completa. Quando eu chegar na última linha, a soma de todos os K intervalos tem que dar total. E se não der o total? Tem coisa errada. Ou seja, a tabela é toda fechadinha, amarradinha. Não tem jeito de você fazer um negócio e não dar certo. Se deu errado, é porque alguma coisa está errada no meio. Tá? Muito bem, mas já que a gente tem a frequência acumulada e tem a relativa, será que eu não posso fazer a relativa da própria acumulada? Posso. Então a relativa acumulada é justamente a ideia de fazer a acumulada em cima da relativa. A frequência acumulada é acumular a frequência simples. E a relativa acumulada é acumular a frequência relativa. Tá? Ou seja, eu parto da primeira linha e faço a acumulada. Desculpa, primeira coluna e faço a acumulada. Criei a relativa, eu tenho como acumular essa relativa também. Então vocês têm 4 frequências para colocar naquela tabela. A frequência simples, a frequência relativa, a acumulada e a relativa acumulada. Tá? Quando eu tenho as 4, eu chamo de completa. Quando eu tenho só uma, eu chamo de simples. E se eu quiser fazer com 3? Não existe. Tá? Ou é 1 ou é 4. Então se é completa, são as 4. Se é simples, é uma só. Ok? Então na lista de exercícios que vocês vão receber pelo cigarro, em alguns casos vai pedir frequência simples, em outros casos vocês vão ver frequência completa. Quando pedir tabela de frequência completa, vocês já sabem, tem que botar todas as 4 frequências aí. Tabela de frequência simples, é uma só. Tá? Ok.
Então, com isso, o que eu faço? Estico essa tabela e vou fazer as outras. Tá? Então, para fazer a frequência relativa, o que eu tenho que fazer? Pego 7 e divido por 43, bota lá. Multiplica por 100. 8 dividido por 43, vezes 100, bota lá. E assim vai, seguindo linha por linha. A frequência acumulada. A primeira linha ela é exatamente igual à escala. Na segunda, 7 mais 8. Vai para a segunda linha. Terceira linha, 7 mais 8 mais 8. Quarta linha, 7 mais 8 mais 8 mais 6. E assim vai. E vou preenchendo lá do lado. Vocês vão perceber que o total vai existir nessa daqui e nessa daqui. Não vai ter totais ali. Por quê? Porque quando você chegar no total, você já está na penúltima linha, concorda? Não tem sentido somar. Tá? Então, com isso, você constrói a tabela completa. Ok, então está aí a tabela completa. Tá? No caso aí, pessoal, o que acontece é o seguinte. Muitas vezes, e vocês vão perceber que isso aí na lista de exercício eu vou falar isso na prova, usar 4 casas decimais. Por que usar 4 casas decimais? Porque quando você usa 4 casas decimais, dificilmente você vai somar esse negócio todo e vai dar 99,99%. Ou 99,98%. Ou dependendo do arredondamento, dá 100,01%. Isso tudo é por quê? Por conta dos erros de arredondamento que são multiplicativos. Tá? E pelo fato de eles serem multiplicativos, eles vão estourar em algum lugar. Com 4 casas, dificilmente isso acontece. Tá? Dificilmente. Ok? 4 casas decimais ou mais, é por isso que o computador não trabalha com 4 casas decimais. Você tem precisão simples, que é 1 a 1, precisão estendida, que é mais ainda, dupla precisão e aí vai. Ou seja, toda vez que eu quero evitar o problema do erro de arredondamento, eu estendo o máximo possível de casas decimais. Para fazer o quê? Para fazer o erro ficar lá longe e preservar as casas decimais que eu quero. Então, no caso, quando eu uso 4 casas decimais, mesmo que eu faça muitas contas, eu contamino a última casa, com certeza. Essa casa aqui é confiável. Não, não é confiável. Muitas vezes eu posso também contaminar a segunda casa decimal. Nas contas que a gente vai fazer, normalmente não passa daqui, tá? As 2 primeiras casas decimais estão perfeitas, estão preservadas. Se eu quisesse 4 casas decimais de precisão, eu vou usar 6 casas. Nessas contas pequenas. Se eu estou fazendo muita conta, é melhor eu estender esse negócio. Eu quero 10 casas decimais de precisão e eu vou fazer uma simulação de 1000 valores. Joga 20 casas decimais para você não contaminar essas 10. Estão entendendo? Então não é uma coisa linear. É sempre o dobro? Oi? É sempre o dobro? Não é o dobro, mas quanto mais conta eu fizer, mais eu estou contaminando. Então se eu fizer, por exemplo, 3.000 simulações e eu quero preservar 10 casas decimais, eu sugeria você botar 40 casas decimais. Entendi. Por quê? Porque muito provavelmente as 30 últimas estão contaminadas. Tá? Então o negócio é justamente esse. E é por isso que vocês têm na linguagem de programação todo aquele monte de coisa. Para que serve aquilo? Para isso. Para não contaminar as casas decimais que você quer preservar. Tá? Fora que a gente sabe muito bem que o problema também de representação dos números no computador. Como é que é essa? Mas vamos pensar só na questão do arredondamento. Então o que vocês estão percebendo aqui? Ó? Fiz a soma, deu certo. Perceba que aqui não existe esses números, né? Porque o 43 já é esse total. A última linha da soma acumulada já é o total da soma. E a última linha da relativa já é o 100%. Então não tem sentido somar isso aqui, também não tem sentido somar isso aqui. Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Dúvidas? Sem dúvidas? Como foi essa a segunda frequência mesmo? A 16,28, 18,60? Essa daqui ela é 7 dividido por 43. E essa aqui é 8 dividido por 43. Ah, tá, entendi. Tá? Aqui eu vou ter a soma e aqui eu tenho a soma da relativa. Tá? Beleza, pessoal? Mais dúvidas? Pergunta aí, galera. Tem medo? Ótimo. Então o negócio é o seguinte. Como é que eu interpreto? Agora eu tenho interpretação pra caramba, né? Ou seja,
tem aí por baixo, umas 50, 60 interpretações para fazer naquela tabela. Porque se é uma por linha para cada coluna, eu tenho lá, são 7 linhas vezes 4 colunas. No mínimo 28 interpretações diferentes só para cada valor. Sem pensar em compilar mais nada. Tá? Então, você fala assim, na prova caiu proibido 2 interpretações. Meu amigo tem 28, escolha. E é no mínimo 28, não é 28 redondo, é 28 e tem mais. Tá? Por quê? Porque o negócio é exponencial. Quanto mais linha, mais coluna tiver, exponencial daquele número de linhas e colunas para você fazer a interpretação. Tá, então vamos lá. Primeiro, a primeira está dizendo o seguinte: 20,93% dos alunos da turma obtiveram nota entre 5,86 e 6,70. Onde está isso? Vamos lá. 5,36 e 6,70. 20,93%. Ok? Então aqui é uma interpretação em cima de apenas uma linha. Um único valor dentro de uma linha. Tá. Mais da metade dos alunos, o que equivale a 23 alunos ou 53,40% da turma, obtiveram nota abaixo de 402. Onde está isso? Vamos lá. Nota 402 está aqui. Tá? São 23 alunos, porque eu estou acumulando a informação e essa informação equivale a 53,49%. Deu para entender como é que é o esquema? Tá? Então eu não preciso dar uma informação em cima só de um valor, eu posso combinar valores. Aqui eu estou combinando a informação percentual com a informação absoluta, para dar uma interpretação mais robusta. Tá? Depois, apenas um aluno tirou nota entre 6,7 e 8,04. Não, realmente só tem um cara aqui. Qual é a nota dele? Não sei. Perdi a informação no intervalo. Eu não sei exatamente qual é a nota dele. Pode ser 8,03 como pode ser 6,7. Qual é de fato? Não sei. Perdi essa informação. Tá? Depois, 9,3% dos alunos tiveram nota acima de 8. Então vamos lá. 8,04. Eu estou aqui, né? O que eu estou vendo aqui? 4 alunos que equivale a 9,3%. Ok? Depois, 37,20% dos alunos obtiveram nota entre 1,34 e 4,02. Vamos lá. 1,34 e 4,02. Estou vendo que eu estou pegando duas linhas agora. Tá? E estou olhando agora as duas linhas. Eu posso fazer interpretações em cima disso. Posso fazer interpretações em cima disso, disso ou daquilo. Então, só combinando essas duas linhas, tem 4 interpretações diferentes. Tá? E a última, 14 alunos da turma tiveram nota acima de 5,36. O que eu estou vendo agora? O que eu estou vendo agora é o andar superior da brincadeira. Né? Então, mesmo tendo todo esse monte de frequência, eu ainda posso pegar interpretações que olhem só um pedaço e que nem está aí dentro. O que eu fiz? Eu peguei esse pedaço e somei esse pedaço aqui, ó, 15 alunos. Ok? E aí com isso, o que eu estou fazendo? Estou olhando a parte de cima. É como se eu olhasse a frequência ao contrário. Então ainda permite fazer, além desse monte de interpretações que eu posso ter direto da tabela, permite fazer interpretações reversas. Tá, mas como é que eu vou fazer a brincadeira? Bom, nas questões de sala de aula, pessoal, isso aí você faz o que você quiser. Qual a interpretação que você quiser. Tá, pedem 2 interpretações, bota 2, bota 3, bota 5, bota... Tá, quanto pedir? Tá, e como é que na prática eu, profissional, vou escolher o que eu tenho que dizer? Que esse é o objetivo da disciplina, né? Não é ficar formando a gente aqui para fazer prova, é formando vocês para usar isso lá fora. Use de acordo com a pergunta pela qual os dados foram coletados. Lembra que a brincadeira começa com uma pergunta? Eu não vou coletar dados, e não vou gastar dinheiro, não vou gastar tempo, se não tiver uma pergunta a ser respondida. Então, quais são as interpretações? As interpretações são aquelas que vão na direção da pergunta a ser respondida. Estão entendendo? Então, se o cara está lá e fala assim, olha, eu quero que você diga para mim se o sistema computacional que a gente tem hoje, no nosso servidor, está dando conta do recado. Pronto, essa é a pergunta dele. E aí? Como é que você responde? Vai colher dados, vai gerar uma tabela. O que você vai ver? Só que for relacionado. Potência de pico, né? Ou seja, qual o limite do meu sistema?
Ele está sendo atingido? Quantas vezes ele foi atingido dentro do período X de tempo? Ou seja, na prova, galera, o professor faz a pergunta, você responde. Na vida profissional, o cara faz uma pergunta que não tem resposta. Se vira. É assim que funciona. Ou seja, a resposta são vocês que vão dar a partir do conhecimento que vocês adquirem aqui dentro. Não tem pergunta pronta. Estão entendendo? Não tem respostinha pronta. Então o lance é, eu vou pegar o meu conhecimento e vou dar a resposta para o cara. Baseado em quê? Baseado em 4 anos de ciência da computação que você fez aqui dentro. Sacou? A mesma coisa do médico. Imagina que você vai no médico, você entra na frente do médico e fala assim, ó, olha, doutor, eu estou com esse problema, esse problema, esse problema. Ele fala assim, espera aí que eu vou consultar o Google para ver o que você tem. Você vai voltar nesse médico? Entendeu? Então vocês também não podem ser esse profissional. Na hora que o camarada der uma pergunta para você dentro do seu ambiente de trabalho, você tem que saber como responder. Não dá para responder porque eu preciso de dados? Qual a sua resposta? Vou levantar dados e vou te responder daqui a 2 dias. Entendeu a coisa? Como é que funciona? Tá? Mas não é muito legal você deixar o seu empregador sem resposta. Tá? E a resposta pode sair daqui. Às vezes a resposta é uma tabelinha dessa. E você vai fazer um relatório de uma página e entregar para ele. Está aqui, ó, o que está acontecendo com o seu servidor. Simples assim. E você vai precisar, obviamente, que passe para ele não só a tabelinha, mas as interpretações necessárias para ele entender a tabelinha. Por quê? Porque muitas vezes o dono da empresa é um cara que não tem conhecimento nenhum de computação, não sabe o que significa pacote, não sabe nada, mas ele tinha dinheiro para montar um provedor de acesso e foi isso que ele fez. E por isso que ele te contratou, senão ele mesmo estava fazendo isso. Sacou? Muito bem. Então vamos lá. O X da questão é, uma vez feita, né, essas tabelas de frequência, o que acontece? Eu tenho gráficos que são associados a ela. Tanto no caso da distribuição por frequência por valor, quanto com a distribuição de frequência por intervalo. Não misturem os gráficos, tá? O gráfico de um é específico para aquele tipo de tabela, e o gráfico do outro é específico para aquele tipo de tabela. Então a gente tem lá o diagrama de barras, que é feita para distribuição de frequência por valor. Não pode ter classe. E o histograma, que é feito para distribuição de frequência por intervalo. Não tem valor. Sim, esqueci de responder a sua pergunta. Tá bem, galera? Tá, pessoal, a pergunta dele foi: se a gente tivesse vários valores e esse negócio ficasse muito grande, eu posso usar essa distribuição de frequência por intervalo para fazer a tabela? Posso. E quando eu vou fazer isso? Normalmente, pessoal, a gente diz que isso é uma coisa meio empírica, tá? Passou de uma página na tabela, ou seja, eu comecei na primeira linha da tabela da folha, chego na última linha da folha, não cabe mais. Vou fazer por intervalo. Tá? É uma regra, vamos ser meio prática. Ok? Não tem uma regra clara para isso. Fala assim, passou de X 30 linhas. Não tem uma regra que diga 30 linhas. Normalmente o que acontece? Isso aí vocês vão ver, inclusive em várias tabelas que existem em dossiês que são feitos por órgãos governamentais. Tá? No caso dos dossiês específicos, vocês vão perceber que a tabela pode ter 15, 20 páginas. Mas aí por quê? Porque eles querem dar a informação desta maneira. O objetivo não é condensar a informação, o objetivo é preservar a informação. Então é um objetivo diferente. O nosso objetivo aqui é fazer a informação ficar a mais condensada possível. Mais condensada possível, não adianta você fazer uma tabela de 10 páginas. Então, comprime. Normalmente a gente faz esse esquema. Passou de uma página, distribuição de frequência, que era por valor, a gente faz por intervalo. Ok? Beleza? Não é uma regra universal, tá, pessoal? Não é uma regra universal. Tá? Porque para isso não tem regra. Tudo bem? Beleza? Muito bom. Então, voltando lá para os gráficos. Já vi que eu lembrei. Vamos lá. Então, a questão dos gráficos é justamente essa. Eu tenho um gráfico que está associado a uma distribuição de
frequência, eu tenho outro gráfico associado a outra distribuição de frequência. E eu não misturo as coisas. Tá? Então, o diagrama de barras, ele é basicamente o quê? Eu vou pegar a frequência, tá? Ou a frequência relativa, e vou criar uma barra a partir do valor. Essa barra vai ter a altura proporcional à frequência ou à frequência relativa. Tá? Para cada valor. Perceba que não cabe intervalo nessa história. Né? Não tem como caber intervalo aí nessa história. Tá? E no caso do histograma, o histograma vai ser diferente. Eu vou pegar o intervalo que está na tabela de frequências e vou subir um retângulo proporcional à frequência ou à frequência relativa. Viram que são diferentes, concorda? Então um vai subir uma reta, o outro vai subir uma caixa. Tá? Beleza, então vamos lá. Isso aqui, pessoal, está exagerado para vocês enxergarem. Isso é didático, não é uma caixa como está lá. Está exagerado por motivos didáticos. Então escreva isso na foto que vocês estão tirando. Depois falar assim, o professor falou isso. Não falei nada. É um segmento de reta, é uma linha. Só que por uma sala, muitas vezes quem está no fundo não vai enxergar a linha. Tá? Dependendo da questão do projetor, dependendo da questão da resolução. Então é só uma linha vertical. Então vocês têm essa transparência para isso. Ó. Segmento de reta vertical com comprimento proporcional à frequência. Está escrito aí. Ok? Nesse caso aqui é apenas um elemento didático, de fazer ela mais grossa para vocês conseguirem enxergar. Tá? Mas não é uma caixinha como está aí. É um segmento de reta. Com o gráfico não tem que colocar a fonte não? Oi? Com o gráfico não tem que colocar a fonte não? Porque com tabela tem, né? Nessa aí não tá, mas tem que colocar. Tá. Então a questão é o seguinte: o título pode ser o mesmo da tabela. Então a gente fica uma brincadeira interessante. Eu posso pegar todos os elementos da tabela e transferir esses elementos para o gráfico. Então, o título e a fonte, eu passo o mesmo da tabela para o gráfico. Por quê? Porque a informação é a mesma. Tá? O conteúdo que é diferente, ou seja, isso aqui é diferente. Então aqui vocês estão percebendo que a informação do gráfico é visual. Tá? E essa informação visual eu estou vendo o quê? O sobe e desce da brincadeira, a tendência. Tá? Então fica meio claro que ó, eu tenho uma concentração de informação aqui, ó, de 27 até 30 alunos por sala. Depois eu tenho uma concentração alta, maior inclusive do que essa, em 32 e depois cai. Para cima de 35 não tem mais ninguém. Mas quantos alunos tinham por sala? Aqui está fácil de ver, a escala é pequena. Mas se a escala fosse 0, 2, 4, 6? Aqui está fácil, com uma régua eu vejo que aqui é assim. A escala é pequena. Tá? E se eu estou falando todas as salas da UFPB? A frequência vai lá para 500 salas que tem ideal da UFPB. Vai dar para eu enxergar que lá tinha só 5 salas com aquilo? Não vai dar. Entendeu? Então, no gráfico, eu tenho uma informação mais visual e menos precisa. Na tabela, eu tenho informação menos visual, mas mais precisa. Essa é a diferença entre gráfico e tabela. Então, depende do objetivo que você quer. Eu quero dar uma informação visual, gráfico. Quero uma informação mais precisa, tabela. Beleza? Então lembrem-se disso, pessoal, não é para a prova que a gente vai ter, é para a vida profissional de vocês. Vocês vão ter que fazer relatório. Tá? Eu tive a desgraça de fazer um relatório por semana. E muitos de vocês vão estar na mesma situação que eu, talvez até pior. Mas alguns de vocês não vão ter que fazer relatório mais na vida. Bom, o que vocês vão escolher que vai determinar o que vocês vão acabar tendo que fazer na vida. Até se for autônomo, né? Pra poder, até se for autônomo para poder gerenciar o próprio negócio. Né? Na verdade, quando você é autônomo é pior, porque para cada cliente você tem que tirar um relatório. Tá? Quando a gente faz consultoria, pessoal, eu trabalhei nessa área de consultoria também. A área de consultoria, o relatório é absurdamente detalhado. Absurdamente detalhado. E dependendo do seu cliente, ele quer um monte de informações. Muitas vezes completamente inúteis. Tá? Ele não sabe o que fazer com elas, mas ele quer. E aquela história, eu paguei, eu quero. Tudo bem, dá informação para. Ok? Então é comum
você apresentar um relatório de consultoria e o cara fala assim, não, eu quero informação disso. Você vai refazer o relatório. Às vezes uma, às vezes duas vezes. Não é muito fácil de passar de duas não, mas normalmente uma, duas vezes é normal. Porque o cara lê e ele quer mais. Ele quer informação. Tá? Então é uma coisa muito, muito comum. Então se alguém de vocês aqui for para a linha de consultoria informática, já vai pensando nisso. Tá? Vai fazer relatório, sim. Não tem escapatória. Beleza, então, lembrando que não são aqui são simplesmente linhas verticais, tá? Professor, mas para um potencial cliente ou para alguém seria melhor barra, né? Porque fica mais didático. Então, fica. Mas a questão é que é o seguinte, como a definição do gráfico é universal, Tá bom. então aí você usa o gráfico que é o que manda, tá? Mas normalmente o que acontece é o seguinte, você pode inclusive configurar software, até uma planilha dá para você fazer isso aí, configurar a largura da barra. Tá? Então vamos lá para o histograma. O histograma é diferente, ó. Se vocês olharem bem, você está vendo aqui, lembra aquela história lá das notas? Que ia de 0 até 9,4? Então, está aqui, ó. O primeiro intervalo não era de 0 até 1,34? Agora eu estou com o intervalo e estou subindo a caixa até a minha frequência. A minha frequência, ó, está aqui. Está percebendo que a escala agora já mudou? Quantos caras tem aqui? É 16? É 17? Não sei. Já está difícil de ver. Tá? Mas a informação visual me mostra claramente o quê? Olha, tem uma concentração grande de informação aqui e pouca informação do lado de lá. Ficou muito claro. Aqui na tabela até dá para ver, tá? Mas não é tão claro. Tudo bem? Porque aí dá para ver uma curva, né? Dá para fazer a curva. E é essa curva que vai ser interessante para a gente. Tá? Por quê? Porque na hora que eu tiver essa curva, eu consigo calcular as probabilidades. É o que a gente vai ver no segundo módulo. É a parte de probabilidade. Que vai sair dali. Ok? Bom, mas e aí? E aí é o seguinte, nesse caso aqui vocês estão vendo que está sendo feito com a relativa percentual, tá? Na anterior, foi feito com a frequência relativa. Então eu posso fazer tanto com uma quanto com a outra. Ah, e a frequência acumulada? Também tem gráfico para ela. Tá. Usa-se muito pouco. Tá? Por quê? Porque normalmente esta frequência é a frequência mais interessante para você ver essas coisas. Para interpretar não necessariamente. Para interpretar eu posso ser que eu precise das 4 lá. Mas para ver a tendência das coisas, esses dois gráficos são mais interessantes do que os outros. Mas existe, tá? No livro do Gustavo Moretti, por exemplo, que eu citei para vocês, tem a questão dos gráficos, que é a ogiva. Tá? Vai estar lá. Mas é um gráfico que praticamente caiu em desuso já há muitos anos por conta disso. Ele existe, mas a interpretação dele não é para leigos. Essa aqui, você passa essa informação para o leigo e ele entende. A outra, o cara não vai entender. Precisa de uma pessoa especializada que entenda o que significa aquela tendência lá. Aquela tendência não é uma tendência linear como é aqui. É uma tendência não linear da distribuição de probabilidade. Aí já complicou a vida do pop que vai ler aquilo ali sem entender o que é uma distribuição de probabilidade. Tudo bem? Mas existe. Tá? Então nesse caso aqui, pessoal, a gente viu um gráfico para cada tipo de tabela de frequência e nós vimos a distribuição de frequência por intervalo. Tanto no caso quanto no outro, tá? A distribuição leva a sua tabela específica, leva ao seu gráfico específico. Da onde sai a brincadeira? Sai do tipo de variável que eu tenho. A variável quantitativa discreta me leva a uma distribuição de frequência por valor, que me leva a um gráfico de barras. Percebe o raciocínio? É o raciocínio aí, tá? Variável quantitativa contínua me leva a uma distribuição de frequência por intervalo, que me leva a um histograma. Essa é a lógica da coisa. Traduzido em miúdos, ou seja, em 2 linhas, as nossas 2 aulas, é isso. Tá? Uma coisa leva a outra, leva a outra. Naquele caso que a gente tem muitos valores de condensar, o gráfico seria o histograma ou você... Se eu condensar, eu vou acabar indo para o histograma. Porque o que acontece? Quando eu condensei, significa que eu tenho informação demais. Se eu vir para esse gráfico aqui, o que vai acontecer? Esse gráfico vai ser enorme. Entendeu?
Então, já que eu condensei para simplificar, eu acabo usando ele dessa maneira. Tá? Senão, inclusive, a construção do próprio gráfico fica bem mais complicada. Você vai ter que pegar, clicar lá, o que vai acontecer? Pelo fato de você ter muita informação, você começa a ter o que está acontecendo aqui, ó. Muito zero. Tá? Por exemplo, não cabe nem na folha, né? Não cabe nem na folha. É o que vai acontecer, por exemplo, e é por isso que eu peguei essa variável na sala, né? Número de amigos no Facebook. Tem gente que nem usa o Facebook, então não tem amigo no Facebook. Mas tem gente que tem 2.000 alunos, 2.000 amigos no Facebook. Faz uma tabela dessa. Olha o tamanho desse gráfico. Vai dar a volta na universidade. Entendeu? Então, o X da questão é, não dá para fazer desse jeito. Eu vou ter que fazer por intervalo. Tá? E mesmo por intervalo, eu vou ter um monte de intervalo vazio. Mas tem solução? Não, não tem solução. A solução melhor que eu tenho é fazer por intervalo e fazer o histograma. E vai estar cheio de zeros no histograma. Não tem jeito. Ok? Então essa variável foi pega de forma proposital. Tá? Tem gente que não tem Facebook. Ok, então não tem informação. Vocês vão ver lá que está um tracinho. Tá? Tem gente que falou 0 amigos, 0 amigos. E tem gente que botou 2.000. Tá, então tem 2.000. Na hora de fazer a tabela vai ser uma confusão. Tá? Mas é essa a informação. Estão entendendo? Que muitas vezes, mesmo com uma coisinha que foi só uma brincadeira de sala de aula, eu já tenho problemas porque são dados reais. Tá? E dados reais levam você a ter problemas reais. Quando a gente põe exemplinho de sala de aula, pessoal, normalmente o exemplinho de sala de aula é bonitinho, né? Ó, tá aí, ó, pouco zero, quase não tem coisa, tá tudo certo, tranquilo. Mas na hora que você vai para a prática, na hora que você vai para o real, a conversa é outra. Tá? E não dá para ser diferente. Então, essas variáveis foram coletadas já justamente para vocês começarem a perceber os problemas do mundo real, dentro da própria sala de aula. Você não está longe da sua realidade, você está dentro da sua própria realidade e já está tendo problema. Beleza? Dúvida, galera? Que horas são? 9h10. Tão cedo? Vocês deixam eu falar, bicho? Eu falo pra caramba. Meu Deus do céu. Então vamos fazer o seguinte, olha. Vamos fazer um exercício. Para relembrar a aula passada. Vamos lá, vamos ficar mais fácil, né? Vamos dar esse bicho aí já ordenado para vocês fazerem. Tá? Aí vocês vão treinando e já vão entendendo como é que é o abacaxi. Tendo dúvida, me chama, galera. Deixa eu passar lá. Até sexta-feira vai estar no cigarro a lista de exercícios, tá? Espero antes disso já estar. Mas o banquinho de dados de vocês já está lá, tá? Então já dá para vocês se divertirem lá fazendo umas tabelinhas de frequência também. Nesse caso aí o 31 não aparece, né? Que tá não. Aí eu preciso colocar na tabela. Mas vai colocar o tracinho, né? Ah, é. O tracinho serve quando você não tem informação. E aí, quando não tem informação, deveria ser 0, mas a gente não coloca 0 na tabela. É convenção internacional colocar um traço. Eu só não lembro as barrinhas, como é que era. Oi? São 2 barrinhas no final, né? Embaixo. Pode ser um traço mais grosso. Você deixaria você.
coisa que diferencia das outras barras. Tudo bem. Beleza, pessoal? Então todo mundo chegou nessa distribuição que está aqui? Lembrando que essa é a simples, tá? Se eu quiser a completa, eu tenho que colocar as outras frequências também. Ok? Então aí fica para vocês se divertirem depois de preencher o resto. Fazer as frequências relativa, acumulada e a relativa acumulada. Tá? Bom, e para o gráfico, alguém tem dúvida aqui? Alguém não conseguiu chegar aqui? Deu algum problema? Tranquilo? Joia? Tá, no gráfico todo mundo chegou nesse? Essa coisa aqui só que com linhas, né? Todo mundo chegou? Beleza? Dúvida? Então lembrem-se que as interpretações que eu posso fazer numa tabela e num gráfico, elas são bastante similares, tá? Mas em geral, o que eu vou olhar muito mais no gráfico é a questão da tendência e olho na tabela as questões um pouco mais específicas. Liga. A respeito do título e da fonte, quando é no gráfico, não precisa colocar a palavra título nem fonte, né? Na verdade, não pode colocar o nome, né? É só por aqui. Na verdade, a gente coloca nas tabelas título, a fonte, nome e fonte precisa. Ah, isso aí é convenção, mas o nome e título não precisa. Você coloca o título direto. Fonte precisa para a pessoa identificar do que você está falando. Porque na verdade é o seguinte, eu falo para vocês de forma bem simplificada, mas o caderno de regras para construir uma tabela tem umas 10 páginas. Tá? Por quê? Porque você pode ter notas de rodapé em páginas. Tá? Porque de repente você fala assim, ó, lá na minha. Deixa eu dar um exemplo de nota de rodapé para vocês. Eu posso chegar aqui nessa tabela e falar assim, ó, põe um asterisco aqui. Tá? Aí o que eu vou dizer? Lá embaixo eu vou colocar logo abaixo da fonte, aqui, identado igual ela, aqui embaixo vai aparecer o asterisco dizendo aquele cara está arredondado com 2 casas decimais, por exemplo. Tá? Ou aquele valor específico tem algum problema porque uma nota extraviou. Ou seja, qualquer informação que você tem que passar para o seu leitor a respeito de qualquer coisa estranha que tenha acontecido na pesquisa, vai ser passada. Então tem mais um monte de regras que a gente não está discutindo aqui, mas quem quiser pode baixar as regras da BNT, deve ser umas 10 páginas mais ou menos, só falando tá? Gráfico também tem a mesma. Okay? O que a gente está falando aqui é só o supra-sumo da coisa, só para... Beleza, pessoal? Alguma dúvida em cima disso? Tranquilo? Tá joia. Então é o seguinte, a próxima aula, que é dia 28, é feriado, tá? Que seria na segunda-feira, não vai ter. No dia 30 eu estou no congresso fora, tá? Então a próxima semana vocês estão livres de mim. Bom, vai também? Então a gente vai ser lá. É qual o congresso que você vai? O SPR é junto com o SPR. Vai ser SPR, SD Games e o Civigrado, os 3 são juntos lá no meio. Vai ser lá. Tá? Bom, pro pessoal que não vai pro congresso, então vocês vão ficar com a lista de exercícios para se divertir. Valeu, velho.